Fala galera, estou aqui para conversar com vocês a respeito de algo que Deus tem falado muito comigo. Espero edificar a vida de vocês bastante, assim como Deus tem falado bastante comigo a respeito disso. E a palavra, ela está lá em Lucas, capítulo 5, do versículos 1 ao 7, que diz: estando Jesus à beira do lago de Genezaré, grandes multidões se apertavam em volta dele para ouvir a palavra de Deus. Ele notou que junto à praia havia 2 barcos vazios, deixados por pescadores que lavavam suas redes. E quando terminou de falar, no versículo 4, disse a Simão: agora vá para onde é mais fundo e lancem as redes para pescar. Simão respondeu: mestre, trabalhamos duro a noite toda e não pegamos nada, mas por ser o Senhor quem nos pede, vou lançar as redes novamente. Dessa vez, as redes ficaram tão cheias de peixe que começaram a se rasgar. Então pediram ajuda aos companheiros do outro barco. E logo os 2 barcos estavam cheios de peixes que quase afundaram. É uma palavra um pouquinho grande, mas o que eu queria dizer para vocês é que a gente precisa ter a coragem de Pedro, de entender que às vezes os nossos fracassos, eles não vão definir aquilo que Jesus quer fazer no nosso futuro. E é tão incrível isso porque Pedro, ele teve obediência. Ele foi obediente e ele disse: Senhor, se és tu que está mandando que eu lance as redes, eu vou lançar. E acontece que na nossa vida, às vezes a gente passa por alguns níveis de fracasso e a gente não quer continuar lançando as redes, mas o Senhor, ele nos pede enfaticamente todos os dias: continue lançando as redes. Continue lançando as redes, talvez na sua faculdade, na sua escola, onde as pessoas, elas, não ouvem o que você prega. Continue lançando as redes na sua família, que insistentemente você prega com amor, com verdade, e às vezes eles estão apáticos a tudo aquilo, né? A cultura do reino. E eu entendo que a gente precisa ter de fato obediência para ouvir o que Jesus está dizendo para a gente todos os dias. A gente também precisa ter coragem. Pedro, ele foi bem sincero com Jesus: ó Senhor, eu estou aqui, já passei a noite toda tentando fazer isso e não deu certo, mas como é o Senhor, eu vou continuar lançando as redes. E eu acredito que a nossa coragem, o nosso nível de coragem vai determinar os frutos que nós vamos receber. Então, Pedro, ele estava com muita coragem e por causa disso, ele recebeu muitos frutos. E eu entendo que o Senhor, ele se alegra quando a gente tem coragem de dar mais esse passo. Mas lá na frente você vai ver que Pedro foi o único que teve coragem de dar um passo para fora do barco. E esse passo determinou o futuro dele. E ele foi aquele cara que pregou depois do avivamento de Pentecostes e 3.000 almas foram salvas. E tudo isso dependeu do nível de coragem dele. Havia 12 discípulos, mas Pedro foi o mais corajoso. E eu entendo que também ele precisou ter um nível de interdependência, porque às vezes nós temos um nível de autossuficiência muito grande. Pedro, ele é um cara que era pra frente, né? Ele era um cara que tinha determinação, mas em algum nível nós precisamos ter interdependência. Pedro, ele recebeu muitos peixes e a palavra diz que o barco estava quase afundando. E a grande verdade é que às vezes nós vamos receber recompensas, nós vamos receber frutos, mas nós precisamos ter um nível de interdependência para poder, compartilhar com outros. Talvez na sua célula esteja cheia de muita gente, você talvez não esteja conseguindo, abarcar tudo isso. Talvez você tenha muitos frutos e você não consegue, gerir todos os ministérios, mas a partir do momento que você entende quem você é em Cristo, você, libera para outros, ensina outros a pescar, ensina outros a fazer o que você está fazendo. E eu entendo que Deus, ele nos prepara, ele nos capacita, e à medida que a gente cresce nele, o reino se expande. Então, eu quero que você cada vez mais compreenda que o Senhor, ele se alegra quando você tem coragem, quando você também tem obediência e quando você vive em interdependência. Eu acredito que isso é muito forte, porque Deus, ele se alegra quando os filhos, eles estão cada vez mais, disponíveis para ele. E algo que eu tenho aprendido nos últimos tempos é que não há desperdício no altar. Então, entregue para o Senhor todas as tuas derrotas, entregue para o Senhor todas as tuas vitórias, e mais lá na frente ele vai te recompensar. Na verdade, a recompensa é ele. E era isso, galera, que eu tinha para falar para vocês.